Tem muita gente desse jeito, mas é assim mesmo. Vamos fazer a parte da gente, né? Que é para É isso. sair dessa ileso. E você, como é que tá? Tudo em ordem? Vai indo, né? Agoniado muitas vezes por causa de ficar só em casa, né? Mas É uma é obrigatório. chateação danada, né? Para gente que é mais velho, a gente já acha ruim ficar dentro de casa o tempo inteiro. Imagina vocês que são jovens, né? Que tem Né? 1 milhão de coisas para fazer fora de casa, aí fica trancado. Não é assim mesmo. Vamos ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, que tudo se resolve, né? Uma hora ou outra vai embora esse negócio. Vai, tem que ir. Do jeito que chegou, ele vai embora. Ele não é eterno. Eterno só Não é isso. Deus. Eterno só É Deus. Gostei verdade. da estante. Gostou? Tá ali atrás os livrozinhos de vocês, ó. Só geografia. Só tem livro de geografia aqui, ó. Já ficou chique, viu? Ah, legal. Aí eu tenho outra, só com outros livros, né? Com outros autores, tem gente ligando para você. Mas qualquer disciplina de humanos para aprender é lendo também. Sim, então. Mas aí eu É muito. separei só os de geografia, né? Só para quando eu quiser alguma coisa assim, não ficar procurando perdido, né? Aí eu já sei onde tá, eu já vou ali, já pego direitinho, já tiro minhas dúvidas, né? E o restante das coisas, tudo em ordem. Yuri é o rapaz que vendia as coisas na sala, né, Yuri? Não, é João. Eu? João da Água. Não, tem João da Água É e o tem João você. Vitor. Você que chegou um dia desse lá com os calção bonitos para vender, não foi? Não era pra vender, não. Era meu mesmo. Era até, oxi, eu pensei que era para vender. Eu digo, Era. oxi. Rapaz, tá vendo a minha inocência? Eu creio que tu tava vendendo aquilo ali. Eu digo, esse bicho é comerciante, vai Não. virar um empresário do ramo de confecções. Só tem João Vitor. João Que da vende Água. negócio. Ele não tá João participando, que- não. Ele participou Ele ontem. começou. Oxi, nunca mais. Eu Desde nunca vi segunda-feira ele tá participando. Foi? É porque o pessoal bota uns nomes estranhos aqui. Essa turma de Lourdinha, né? Lourdinha nunca mais deve ter Lourdinha também. Cadê ela? Maria de Lourdes. Tá O chegando. engraçado é que ela ficou perguntando quando era a sua aula. Eu acho que você avisou os pais dela e ela ficou meio cismada. Oxi. Opa! E aí, José? Opa! Eita, boa O homem tarde. da voz de trovão. O homem da voz de trombone. Como é que você tá, William Bonner? Tudo tranquilo? Tô bem, e aí, professor? Tô bem, graças Tudo a com Deus. você? Tudo na paz. Tudo como Deus manda. Tô com um pouco de sono. Ainda, Josef? Que coisa mais feia. Acordar uma hora dessa, nem almoçou ainda, já pegou direto desde ontem. Não, eu já acordei, mas eu continuo com sono. Todo Acordei mundo, tomara. Eu vou, Josef, falando sério, em casa, meu amigo, nesse período de vez em quando dá uma chuvada tal, só dá vontade de quê? De dormir. Não é não? Fala sério. Só dá vontade do cara mas eu dormir. fico É acordado. É o contrário. Eu não. Quando começa a cair os primeiros pinguinhos de chuva, eu digo, vou aproveitar que já me deu sono. E mais o clima que fica frio, homem. Aí já dá logo vontade de dormir. Ó. Então, não é isso que eu tô falando? Aí já dá vontade logo do camarada dormir. Eu dei minha aula de manhã, aí quando terminou, eu digo, o que é que eu vou fazer? Aí procurei uma coisa, procurei outra. Digo, pra rua eu não vou, porque hoje é quarta-feira, tem muita gente na rua. Digo, vou não. Digo, eu já sei. Fui dormir. Aí dormi, acordei quase da agora. Então é uma das coisas boas que a gente faz, é dormir. É 11 isso. pessoas, 10 comigo, 11 comigo, né? Tá chegando mais. Chegou Cleiton, Gabriel Lúcio, Creeper Bay Place, quem é esse? Creeper. É Manuel. Elisa, Eric, Joseph Bonner, Maria Cavalcante. Maria Cavalcante é Lourdinha, né? Ou não? É. É? Tá diferente aqui na foto. Miguel Ângelo, Yuri Claudino e Yuri Gabriel. Então pronto, já temos 10. Vou dar 2 minutinhos para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Gente, eu vou dar um aviso para vocês. Depois, no final da aula, se tiver chegado mais, aí eu repito o aviso. Mas já que vocês estão agora, preste atenção. Vocês mandaram para mim as atividades, não foi? Eu estou com as atividades, alguns mandaram para um e-mail, alguns mandaram para o Zap, e alguns mandaram as atividades sem o nome. Então, eu vou pedir para vocês que olhem se a sua atividade está com o nome ou sem. As que estiverem sem o nome, vocês enviem novamente, porque não tem como eu saber de quem é, né? Se nós estivéssemos na sala, ficava fácil a gente descobrir.
mas para mim olhar aqui e descobrir por e-mail ou pelo Zap fica quase impossível. Então, se você enviou, se você fez a sua atividade, é fácil, é só você olhar. Se não está assinado, aí você assina e manda novamente, tá certo? Porque nós temos que colocar essas notas na caderneta o mais rápido possível. O professor Nilton está pedindo que essas notas sejam colocadas o mais rápido possível para fazer o fechamento do bimestre, tá certo? Então, se vocês porventura não assinaram, assinem e mandem novamente, porque aí eu sei e coloco diretamente já a sua nota, sua média, inclusive, na caderneta. Tá bom assim, gente? Então, depois que eu terminar essa aula, ou quando terminar a aula da tarde, a última, aí vocês dão uma olhadinha lá e vê se não tá, se tiver algum que não tem a sua assinatura, aí você assina e manda novamente, tá bom? Segundo ponto que eu vou falar para vocês. A minha prova, aquela que vocês pegaram, que vocês fizeram em casa, eu, professor Sérgio, fiz a prova, fiz as 10 questões, olhei, vi que estava tudo direitinho, aí enviei para a escola. O que aconteceu lá, quem fez, quem foi o responsável para fazer a impressão dessas provas, simplesmente só fez a primeira parte da prova. Não foi isso? Vocês lembram que a minha prova foi só a primeira parte? Foi. Não foi isso? Então, pronto. A segunda parte, eu não sei se vocês já fizeram, se Jô ou Samara já entregou para vocês. Mas eu estou justificando por quê? Porque a culpa não foi minha, a culpa foi lá de quem fez a impressão. Eu mandei as 10 questões todas normais, revisadas inclusive, né? Só que lá na escola eles imprimiram só uma parte. Aí alguns alunos ligaram para mim, Sérgio, a tua prova veio faltando alguma coisa. Eu digo, meu Deus, não foi faltando não, eu enviei a prova toda direitinho. Foi na escola, viu? Foi a coordenação. Inclusive, Jô ligou para mim e pediu desculpas. Logicamente, eu também, evidentemente, entendi o lado dela, que eu sei que ela está sobrecarregada, né? Mas ela se comprometeu em rever isso daí. Então, quer dizer que já fizeram a outra parte da prova, né? Já está tudo ok, certo? Já. Pronto. Então, graças a Deus. Então, vou pegar essas notas de vocês e já vou lançar nas cadernetas hoje, tá certo? Então, faça aquele que eu pedi a vocês. Se, porventura, alguém enviou sem o nome, envia novamente, que é para a gente colocar as médias. Tá certo, gente linda? Olha, hoje, vocês estão vendo aqui atrás, nós vamos iniciar o nosso livro 2. É o que ficou combinado, não foi isso? Então, nós vamos iniciar o nosso livro 2, cujo título vai ser esse aqui. Eu vou colocar aqui para vocês. Está dando para enxergar? Ó, o capítulo 5 do livro 2, ou seja, a primeira unidade do livro 2, que vai se tratar do tema estrutura geológica e formas de relevo, tá certo? Então, queridos, ó, tudo que eu falar a partir de hoje, se você quiser anotar, se você quiser, durante a aula, pedir, pode falar tranquilamente, pode pedir que eu repita. Se você quiser fazer alguma anotação, peça que eu repito para você fazer as anotações. Agora, não deixem de prestar atenção, porque tudo a partir de hoje, dessa aula de agora, já vai ser referente ao livro 2 e ao segundo bimestre, tá? Então, o primeiro bimestre, graças a Deus, finalizado com êxito. Vocês, mesmo com esse problema todo, nós tivemos 100% do material trabalhado, vocês não perderam absolutamente nada. A única coisa foi, né, a distância. Mas, em termos de conteúdo, graças a Deus, vocês estão ok, tá bom? Então, nós vamos iniciar a partir de agora o nosso livro 2. Ô, professor. Oi. Minha avó tá querendo dar uma palavrinha com o senhor, minha avó. Pois não, bote ela para falar. Sérgio, meu amigão. Como é que tá, minha amiga? Como é que tá a senhora? Tá bem? Tá escutando? Deixa eu ver. Vou interromper essa aula, não. Tchau. Não, mas fique à vontade. Se quiser, é o maior prazer do mundo ter uma pessoa assim da minha idade, próxima à minha idade, assistindo minhas aulas comigo. Eu acho bom, eu acho legal essas coisas. Mas, de qualquer forma, olha, fique à vontade. Eu agradeço demais a senhora estar aí perto do seu netinho, né, dando apoio a ele nesse momento que nós estamos passando. E isso é muito bom. Eu fico muito feliz em saber que os pais acompanham os filhos, né, durante esse problema todo que nós estamos passando. É um prazer muito grande falar com a senhora, viu? Ela saiu, professor. Ela foi. Rapaz, eu falei 2 horas com a tua avó e ela saiu. Me deixou no vácuo. Como é que pode? Mas tá bom. Então é o seguinte, ó, vamos iniciar falando. Você sabe que quando nós falamos de estrutura geológica, queridos, preste atenção, tudo que eu vou falar agora já está no livro, viu? Já está na sequência do material de vocês, do tema estrutura geológica e formas de relevo. Olha, a estrutura geológica da Terra,
que faz parte da litosfera, que é a camada rochosa, é a camada sólida da Terra, é onde nós estamos, por exemplo, tá? Onde nós pisamos. Então, de onde nós estamos até o interior da Terra faz parte da chamada litosfera, a chamada camada sólida ou parte rochosa da Terra. Tá? E isso passa a ser estudado também com o nome de estruturas geológicas ou as formações e épocas de formações da litosfera. Tá certo? Então, é o seguinte, hoje nós vamos iniciar o tema estrutura geológica e formas de relevo e, logicamente, eu quero iniciar e vocês fiquem sabendo que esse tema de estrutura geológica, formas de relevo, fazem parte da litosfera. A litosfera, que é a camada sólida, que é a camada rochosa da Terra, ok? Então, nunca esqueçam disso. Nós vamos falar, a partir de agora, da litosfera, vamos conhecer as estruturas geológicas, vamos conhecer os tipos de rochas, tá? Então, tudo que for sólido nessa questão da litosfera, nós vamos abordar nesse capítulo 5 para vocês, ok? Então, vamos iniciar da seguinte maneira. Primeira coisa, quando nós falamos de litosfera, a definição é a camada rochosa da Terra. Então, nós vamos inicialmente conhecer os principais tipos de rochas que constituem a nossa litosfera. Tá certo? Então, eu coloquei aqui como abertura para o nosso material, aqui, ó, minerais e rochas. Vamos definir inicialmente, passar aqui a primeira paginazinha para vocês, este item. Olha só, a pergunta diz, o planeta, que na realidade não é uma pergunta, né? É uma afirmação. O planeta não é estático. Isso significa dizer o quê? Que a Terra não é um planeta fixo. A Terra ela é um planeta móvel. A Terra não é parada. A Terra ela é dinâmica, tá certo? Então, quando vocês ouvirem, quando vocês lerem em algum lugar essa expressão, o planeta não é estático, ok. Por que não é estático? Porque ela não é parada, ela se movimenta. Então, a Terra é um planeta dinâmico, ok, gente? A Terra é um planeta dinâmico ou um planeta estático? A Terra é um planeta dinâmico, que tem seus movimentos, que pulsa, que vive, que se movimenta. Então, a Terra é um planeta dinâmico. E eu vou começar o texto falando para vocês o seguinte. Ó. O nosso planeta é constituído por rochas, né, que eu já falei, que é estudado dentro da litosfera, tá certo? Que vai dar base também de estudo para as estruturas geológicas. Eu comecei dizendo para vocês o seguinte, ó. As rochas terrestres não constituem massas estáticas, ou seja, a Terra não é estática, a Terra ela é dinâmica, a Terra ela é viva, a Terra ela se movimenta, tá certo? Então, elas fazem parte de um planeta cheio de dinâmica, olha o que eu tinha dito para vocês, né? Com muitas variações de temperatura e pressão, abalos sísmicos, movimentos tectônicos. Então, olha, nosso iniciozinho de conteúdo, nosso iniciozinho de capítulo, nós já descobrimos que a Terra não é um planeta estático, a Terra é um planeta dinâmico, a Terra é um planeta vivo e que tem sua própria formação de vida, tá certo? Então, nós iremos conhecer um pouco mais sobre este planeta que nós habitamos, principalmente dentro da sua camada sólida, denominada de litosfera. Então, vamos iniciar falando da litosfera. Vamos definir inicialmente o que são rochas. Olha, muitas vezes, nós erroneamente, não é erroneamente, tá? Porque muita gente usa, então se tornou popular, vamos chamar assim. As pessoas utilizam a palavra pedra. Pedra não é errado você falar pedra, só que pedra não é um nome popular, vamos dizer assim, um nome fantasia, tá? Porque, na realidade, o correto seria você usar a expressão rochas, tá certo? Então, quando você for estudar geologia, quando você for entrar realmente nesse assunto de geografia física, você vai ver que o correto é usar a expressão rocha. O correto, usar a expressão pedra, não está errado. Porém, pedra é uma questão mais popular, né? Se popularizou e muita gente chama de pedra, mas o correto seria chamar de rochas. Então, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Quem já ouviu aqui desses alunos que estão participando da nossa aula agora, uma definição de rocha? O que seria uma rocha? Se você ler agora, você, claro, evidentemente, né, que eu vou estar olhando se você está filando, viu? Estou prestando atenção se você está filando. Vamos lá.
O que é uma rocha? Rocha nada mais é do que um agregado constituído por um ou vários minerais. Essa é a definição mais simples de rocha. Se você souber disso daí, você pode ter certeza que você pode ir para o colégio do planeta Terra que você for. Vai mudar apenas as palavras, mas o significado será o mesmo, tá? Então, o que seria uma rocha? Uma rocha nada mais é do que um agregado de um ou vários minerais, tá certo? Essa é a definição mais simples, porém a mais verdadeira sobre rochas. Existem outras definições? Existem. Mas se você souber que rocha é um agregado de um ou vários minerais, você pode ter certeza que você não está errado e que onde você colocar essa sua resposta, ela vai estar correta, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte, eu perguntei, o que são rochas? É o agregado de um ou vários minerais. No início da aula, eu falei que nós estamos falando da geografia física, estamos falando de litosfera. O que é litosfera? É a camada sólida, é a camada rochosa da Terra. Que foi que eu falei para vocês ainda também? A Terra é um planeta estático ou um planeta dinâmico? A Terra é um planeta dinâmico, tá? Então já vimos isso nesse início de aula de hoje, tá certo? Então, olha, as rochas, nada mais nada menos, são agregados de minerais, constituídos por um ou vários minerais. Esta é a definição. Eu vou passar para a página seguinte, e se porventura essa nossa aula hoje, quando chegar no seu término, se nós tivermos definido para vocês os principais tipos de rochas, eu já me dou por satisfeito por hoje, tá bom? Então vamos lá. Rochas existem no planeta e elas são classificadas em 3 tipos, tá? Repito, você pode ir para o colégio que você for, mas pode mudar a palavra, mas o significado será sempre o mesmo. Então, as rochas, elas são classificadas em 3 tipos. Elas podem ser caracterizadas como sendo magmáticas, sedimentares e metamórficas, tá, gente? Então, esses são os 3 principais tipos de rochas, ou seja, as rochas são classificadas em 3 tipos: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Então, esses são os 3 tipos de rochas que constituem a litosfera, que formam a camada rochosa do planeta. Ok, gente? Então, os tipos de rochas no mundo inteiro, tá? Elas são classificadas em 3 tipos: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Ok, gente? Então, a partir de agora, eu vou definir cada uma delas para vocês, tá certo? Para vocês saberem diferenciar, por exemplo, o que é uma rocha magmática, o que é uma rocha sedimentar e o que é uma rocha metamórfica. Esse vai ser o nosso objetivo da aula a partir de agora, tá bom? Então, vamos lá. Aqui estão as rochas magmáticas, tá? Eu vou definir para vocês. E uma coisa que eu não falei na tela anterior, mas vou falar agora. As rochas magmáticas, elas podem ser chamadas também de rochas ígneas. Estão vendo o nomezinho aí no cantinho da tela? Então, olha, as rochas magmáticas, elas também podem ser caracterizadas ou podem ser chamadas de rochas ígneas. Por quê, Sérgio? Vou dizer agora para você. Olha, as rochas magmáticas, elas acontecem a partir de 2 formações principais. Ou elas podem ser a partir do vulcanismo, ou elas podem ser caracterizadas como plutonismo. Vou dizer para vocês agora qual a diferença de uma e de outra. Então, vamos lá. As rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas. Vamos caracterizar cada uma delas. Então, vamos lá. As rochas magmáticas, elas podem ser estudadas também como sendo vulcânicas e plutônicas. As vulcânicas são chamadas de extrusivas. As plutônicas, elas podem ser chamadas de intrusivas. Vou voltar para fazer a pergunta. Qual o primeiro tipo de rocha que nós estamos falando? Rochas magmáticas, que podem ser chamadas também de rochas ígneas, tá? E que elas podem ser caracterizadas, podem ser formadas a partir de 2 ações, chamadas também de rochas vulcânicas ou extrusivas e plutônicas ou intrusivas, tá ok? Então, vamos lá.
Qual a diferença entre uma rocha vulcânica e uma rocha plutônica? Uma rocha extrusiva e uma rocha intrusiva, as rochas magmáticas ou ígneas, tá bom? Então vamos lá. As rochas vulcânicas, ela tem um resfriamento mais rápido. Elas são pouco cristalizadas. E o maior exemplo que nós temos assim em termos de conhecimento, né, que nós vemos aqui com mais facilidade é o basalto, tá certo? Já as rochas plutônicas intrusivas, ela tem um resfriamento lento e ela não é pouco cristalizada, ela é bem cristalizada, tá? Aí Cleiton me pergunta, professor, não estão passando os slides? Não? Vamos lá, vou tentar. O dos outros alunos estão passando? Não. Nenhum slide está passando? Não. Ixi. Agora passou, mas depois... Pronto. Vocês enxergaram isso daí, não foi? Todos enxergaram esse slide principal, esse inicial aí, minerais e rochas? Sim. Todos Sim. estão com esse, certo? Vou passar para esse, vocês estão observando agora? Não. Não. Ainda não? Tá na primeira página ainda, é? Tá. Dos minerais de rochas, tá dizendo. Minerais e rochas, né? Então vamos lá, vou tentar. Calma, vamos com muita calma, vamos tentar resolver a situação. Vamos ver. Vamos ver. Vou trazer aqui. Vou reiniciar para a gente ver se a gente soluciona esse probleminha, viu? Só um instante. Tá, vamos ver. Tá passando? Não. Não, Tá continua. nessa primeira tela aí, minerais de rochas. Essa aqui é a que vocês têm agora, É. certo? É. Vou tentar, vou passar aqui para a segunda. Não passou? Não. Não. Continua mesmo a minerais e rochas? Sim. Tá, peraí, vê se... Vamos ver. Vocês estão pelo menos conseguindo enxergar essa parte lateral? Passou agora Agora. para a segunda. Passou para a Agora segunda? Então, calma. Então, eu vou fazer o seguinte. Dá para vocês enxergarem do jeito que está? Agora tá passando direito. Tá, né? Tá. Ok. Então, graças a Deus. Vai ficar um pouquinho menor, mas pelo menos dá para vocês acompanharem. Então, eu vou voltar para a primeira página e vou falar sobre tudo que eu tinha falado para você não perder nenhum centavo da nossa aula, tá bom? Então, vou voltar. Vamos reiniciar a primeira tela. Ok. Aqui vocês já sabem, né? Que nós falamos sobre a litosfera, que é a camada sólida da Terra, as estruturas geológicas, que são as épocas de formação dessas camadas rochosas, e falamos sobre as rochas. E eu tinha dito também que a Terra não é um planeta estático, a Terra é um planeta em movimento, a Terra é um planeta dinâmico. Até aí tudo ok, né? Aí vamos lá. Conseguiram, pronto. Enxergaram agora? Passou a tela? Passou. Ok. Então eu estava, graças a Deus, deu certo. Então eu estava falando para vocês que as rochas, elas são classificadas, elas são identificadas no planeta como sendo um agregado de um ou vários minerais. Essa é uma definição simples de rochas, ok, gente? Então, ó, como vocês estão vendo aí na tela, rochas, elas são definidas como agregados de um ou vários minerais. Essa é a definição mais simples de rochas, tá ok? Então, por que eu estou repetindo isso? Porque quando eu terminar o capítulo, vocês sabem que eu vou cobrar essas respostas de vocês, tá? Em forma de pergunta. Eu faço a pergunta e você vai pesquisar a sua resposta. Então, rochas nada mais é do que o agregado de um ou vários minerais, tá? E que constitui, logicamente, a parte sólida da Terra, tá bom? Então, é o seguinte, eu tinha dito para vocês, passou a tela, não passou? Sim. Ok, então vamos lá. Eu tinha dito para vocês que as rochas, elas são classificadas em 3 tipos, tá?
as rochas, elas são classificadas, elas são estudadas em três tipos de rochas diferentes uma das outras, tá? Que são as rochas magmáticas ou ígneas, essa que está aí no item 1 da tela do seu computador, tá? As rochas magmáticas ou ígneas. 2, rochas sedimentares. E 3, rochas metamórficas. Então, queridos, em qualquer lugar do planeta Terra que você colocar seus pés, que existir uma formação rochosa, pode ter certeza que ela vai ser um desses três tipos de rochas. Ou elas são magmáticas, ou elas são sedimentares, ou elas são metamórficas, tá bom? Então, vamos conhecer agora individualmente cada tipo de rocha, tá? Então, olha, as rochas magmáticas, elas também podem ser chamadas de rochas ígneas, tá? Tem gente que engole o G, fala ígneas, ok? Mas o correto mesmo, como nós estamos no Brasil, né, estamos mais acostumados, pode utilizar o G sem problema nenhum. Então, as rochas magmáticas também são chamadas de rochas ígneas. E elas têm duas formas para existirem. Ou elas se formam a partir do vulcanismo, ou elas se formam a partir do plutonismo. Vou explicar isso para vocês, tá bom? Então, as rochas magmáticas, elas podem acontecer através do vulcanismo, que elas são chamadas de rochas extrusivas, ou elas podem ser chamadas de rochas plutônicas, ou plutonismo, ou intrusivas. Tá bom? Estou falando bem devagar, que é para vocês aprenderem. Esse assunto é um pouquinho chato, tá? Mas vocês têm que aprenderem. Isso aí é importante para a sua vida acadêmica daqui adiante, tá bom? Então, vamos lá. As rochas magmáticas ou ígneas, elas se formam a partir de dois momentos bem distintos. Ou elas se formam a partir dos vulcões, chamadas de vulcânicas ou extrusivas, ou através das rochas plutônicas ou intrusivas. Como assim, Sérgio? Então, vamos lá. As rochas vulcânicas extrusivas, elas têm um resfriamento rápido. Ela é pouco cristalizada. E o principal tipo de rocha vulcânica extrusiva, o basalto, é um exemplo. Existem outros, tá? E as rochas plutônicas intrusivas, ela tem um resfriamento mais lento, elas são bem mais cristalizadas. E a principal rocha plutônica intrusiva, muito conhecida nossa aqui na nossa região, é o granito. Tá bom, gente? Então, olha, estamos classificando os três tipos de rochas. Eu estou falando das rochas magmáticas ou ígneas, que pode acontecer de duas formas, da forma extrusiva e na forma intrusiva, através dos vulcões ou as chamadas rochas plutônicas, tá bom? Vou passar a tela. E aqui nós temos, né, mais algum exemplo, tá certo? As chamadas rochas intrusivas ou plutônicas. Elas formam-se quando o magma se resfria lentamente nas profundezas da Terra. Prestem atenção. As rochas intrusivas, quer dizer que ela está lá embaixo, ela está no interior, ela não expeliu, ela se formou lá mesmo no interior da Terra. Por isso que ela é chamada de intrusiva. Olha a definição. Formam-se quando o magma resfria lentamente nas profundezas da Terra. Essas são as rochas intrusivas ou plutônicas. Vamos conhecer as extrusivas? Já as extrusivas, vamos passar mais uma. Já as extrusivas ou vulcânicas, elas formam-se pela solidificação do magma, tá? Expelido pelas erupções vulcânicas. Então, ó, a diferença principal entre uma rocha extrusiva e uma extrusiva é que a intrusiva ela se forma lá no interior da Terra. A extrusiva ela se forma a partir das erupções vulcânicas. Então, as rochas extrusivas ou vulcânicas, elas formam-se pela solidificação do magma expelido pelas erupções
vulcânicas. Tá bom, gente linda? Então vamos lá, vamos conhecer agora, passar aqui a tela. Aqui são exemplos de rochas, né, vulcânicas extrusivas. Vamos passar para mais uma. Vamos conhecer agora o segundo tipo de rochas existente na superfície terrestre, tá? Então, é o seguinte, caracterizamos na tela anterior as rochas magmáticas ou ígneas, intrusivas e extrusivas, vulcânicas e plutônicas, ok? Então, vamos conhecer agora um pouquinho sobre as rochas sedimentares. Queridos, as rochas sedimentares, o próprio nome já está dizendo, ela se forma a partir da sedimentação. Quando uma rocha pré-existente, ela começa a se degradar, ela começa a se erodir, principalmente pelos famosos agentes externos e, logicamente, pelas reações físicas e químicas da própria natureza, que é chamado de, os agentes do tempo, é chamado de intemperismo. Então, as rochas sedimentares, eu coloquei aqui para vocês, ó, através da latificação dos sedimentos que procedem da erosão. Erosão significa o quê? Quem é que sabe me dizer o que é uma erosão? O nome é erosão, viu? Dá para não dizer aerosão. Você pode até dizer, porém, separado. Erosão é quando há um desgaste, tá? É quando alguma superfície ela começa a se desgastar pela ação dos agentes externos, né? Químicos, físicos, até biológicos, tá? Então, as rochas sedimentares, elas começam a existir a partir da sedimentação, da erosão, do desgaste de outras rochas, tá? Então, ó, o transporte desses sedimentos, eles vão se depositando em outro lugar, são carregados pela ação do vento, pela ação das chuvas, e elas vão se solidificando, dando origem a uma nova rocha. Então, as rochas sedimentares, nada mais, nada menos, elas se formam a partir de sedimentos, a partir da erosão de outras rochas. Essas outras rochas vão se sedimentando pela ação dos agentes como a chuva, os ventos, os rios, os agentes físicos e químicos, o intemperismo, né, de um modo geral. Então, a maneira com que essas rochas elas vão se degradando, elas vão se dissolvendo, se sedimentando. Então, os agentes externos e os agentes físicos e químicos carregam esses detritos e eles vão se depositando em um outro local. A partir que esses sedimentos eles vão sendo depositados, eles vão dando origem a uma nova rocha, que vai ser caracterizada e estudada como sendo rochas sedimentares. Então, ó, as rochas sedimentares, elas se formam a partir, ó, o próprio nome dela já diz, ó, dos sedimentos de outras rochas. Através de quem? Dos agentes externos, os ventos, as chuvas, os rios, os movimentos, as questões de reações físicas e químicas, biológicas, o intemperismo, de um modo geral. Então, essas rochas, elas sofrem uma erosão, sofrem um desgaste, e os agentes físicos carregam esses sedimentos para um outro local. Neste outro local, eles vão se agrupando e dando origem a outras rochas. Essas rochas passam a ser chamadas de sedimentares. Tá bom, queridos? Vou passar aqui a página para nós vermos. Olha, um exemplo de uma rocha sedimentar é o calcário, né? Conhecido, muito nosso aqui, nós temos, vemos com muita facilidade tipo calcário aqui na nossa região. Tá? O arenito também é um exemplo de uma rocha sedimentar. E agora, o terceiro tipo de rocha, a terceira classificação das rochas, elas são chamadas de rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas se formam a partir dos outros dois tipos principais de rochas, que são as rochas magmáticas e sedimentares, recristalizadas em ambientes de temperatura e pressão elevadas no interior da Terra, muitas vezes deformadas e dobradas, ok? Então, vamos lá. O terceiro tipo de rocha que nós estamos abordando para vocês hoje são as rochas metamórficas. Então, as rochas metamórficas, elas são rochas que podem derivar das rochas magmáticas e sedimentares. Porém, elas passam por um processo de recristalização em ambientes em altíssimas temperaturas no interior da Terra. Tá certo? É um pouquinho extenso a definição,
Não, nem pode ser tão extensa, também não pode ser mínima, tá? Aqui eu coloquei para vocês o que vocês realmente necessitam saber do que são rochas metamórficas. Sérgio, se eu for pesquisar em outro livro, em outro site, você pode encontrar também outras definições de outros autores? Você deve. Lembra que eu falei na sala de aula para vocês que quanto mais informações nós obtivermos através de outros autores, melhor o nosso conhecimento e maior será o nosso conhecimento. Tá bom? Então, isso aqui eu estou falando na visão de um autor, tá? Mas se você quiser pesquisar, com certeza você vai encontrar com outras palavras esses significados. Você pode ficar à vontade para fazer a sua pesquisa. Tá bom, gente? Então, olha, hoje eu classifiquei para vocês os 3 tipos de rochas. Vamos lá. Qual é o primeiro tipo de rocha que eu mostrei para vocês? Vulcânico. Magmática. Calma, Vulcânico. vamos pela Magmática. ordem dos fatos. Aqui são as rochas magmáticas, que também pode ser chamada de rochas ígneas. Elas podem ser intrusivas e extrusivas. Elas podem ser vulcânicas e plutônicas, certo? As rochas sedimentares são aquelas rochas que se formam a partir do sedimento, a partir da erosão de outras rochas, através dos agentes externos e do intemperismo, né? Físico, químico e biológico. Essas rochas vão se sedimentando, vão se erodindo e vão dando origem, através dos agentes externos, vão se colocando em um novo local e vai dando origem a uma nova rocha. Essas são as rochas sedimentares. E, por último, eu falei sobre as rochas metamórficas. Então, eu disse que as rochas metamórficas elas podem se formar a partir tanto das rochas magmáticas como das rochas sedimentares, tá bom? Então, as rochas metamórficas, elas acontecem a altíssimas temperaturas no interior da Terra. Gente, hoje eu falei para vocês sobre, inicialmente, o nosso assunto do capítulo é estrutura geológica. Só que hoje eu abordei dentro da estrutura geológica os principais tipos de rochas, tá? Então, eu caracterizei para vocês a litosfera, que é a camada sólida da Terra, que é a camada rochosa da Terra. Eu mostrei para vocês os 3 principais tipos de rochas existentes no nosso planeta, tá? E, consequentemente, na próxima aula, eu vou trazer muito mais itens, aí sim, falando diretamente de estrutura geológica. E... Professor, Oi. é para enviar os Não. capítulos 3 e 4, ao senhor? Você assinou o seu? Ainda não. Então, pronto. Se você mandou para mim e não assinou, não veio assinado, aí eu estou pedindo. Pronto, estamos chegando no finalzinho da aula, então eu vou repetir. Provavelmente eu devo ter botado lá no e-mail escrito lá, Miguel, mas eu não veio, nem na folha. Pronto, porque muitas vezes vocês no e-mail, né, vocês criam um e-mail que não dá para identificar quem é o nome, né, em si e tal. Então, é o seguinte, se porventura você enviou, você pode olhar na sua atividade, que você enviou, mas ela ficou no seu caderno. Se está lá assinado por você, ok, você não precisa mandar mais não. Mas se você olhar e não estiver assinado, aí seria bom você reenviar. Por quê? Porque eu só vou saber que é seu através da sua assinatura, da sua identificação, tá? Então, Vou vocês enviar viram... hoje, senhor. Ok. Então, se vocês tiverem como reenviarem, por gentileza, façam isso, porque nós estamos, né, com a cobrança danada, a direção pedindo para que nós possamos colocar essas notas o mais rápido possível para fechar o primeiro bimestre, tá bom, queridos? Então, reenviem. Se você não colocou seu nome, coloque e reenvie, que ainda hoje eu coloco essas notas para vocês. Tá bom, lindos? Ô, professor, Então, olha. Oi. eu não assinei não, mas eu coloquei na descrição das atividades, eu coloquei lá meu nome. É Gabriel Ok. Lúcio Então, Silva não é Andrade, eu coloquei. Ok, se vocês fizeram isso, então tranquilo, sem problema nenhum, dá para identificar. Tá bom, lindos? Então o nosso tempo está chegando ao fim. Amanhã nós teremos mais uma aula dando prosseguimento a este mesmo assunto. Tá bom, queridos? Então, uma boa tarde, Jesus abençoe a vocês Valeu, professor. e a nós. Abraço.